Muito bom dia, amados. Aqui estamos nós, novamente, nesta manhã, com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Atos, capítulo 16, do versículo 25 até ao versículo 40. Estamos na continuação da história do apóstolo Paulo, de Silas, Timóteo, na cidade de Filipos. Assim, eles estão a pregar o Evangelho, tiveram que adotar uma estratégia diferente, porque nesta cidade não existe uma sinagoga. Começaram a reunir-se num lugar onde as mulheres normalmente iam, junto a um rio, para o lugar da oração. E aí então começa o ponto de pregação do apóstolo Paulo. Há frutos, e como em qualquer cidade onde o apóstolo Paulo andará a pregar o Evangelho, também não haverá sossego, haverá sofrimento, há situações difíceis, e não é exceção na cidade de Filipos. Assim, ele acaba de libertar uma jovem possessa de um espírito adivinhador. E por causa disso, por causa dessa libertação, surge o sofrimento para a vida do apóstolo Paulo e do seu companheiro Silas, por serem judeus. Não é assim? Sofrem racismo, são colocados de forma... São desnudados, vamos dizer assim, diante da praça pública, são açoitados, são maltratados, arrastados e são presos. Tudo isto sem qualquer justiça, assim, sem qualquer investigação sobre realmente se era necessário fazer todas estas coisas. Assim, e com toda esta injustiça, nós podemos começar a perguntar-nos porquê? Porquê que acontecem estas coisas com homens que estão a fazer a vontade de Deus? Porquê que isto tem que acontecer? Agora, o mais impressionante da passagem que nós vamos ler hoje é a confiança que Paulo e Silas demonstram, apesar de toda a injustiça. É algo que eu e tu temos que aprender como lição para as nossas vidas. Temos que saber que quando pregamos o Evangelho, que quando vivemos a vontade de Deus para as nossas vidas, sempre haverá aflições, sempre haverá sofrimento para nós. Assim, não podemos ter um outro Evangelho na nossa mente. Não podemos ir no caminho do Evangelho da prosperidade. Assim, não podemos pensar que porque fazemos a vontade de Deus, tudo irá ser maravilhoso nas nossas vidas. Não há dúvidas que nada é melhor para nós do que estar dentro da vontade de Deus. Nada é mais prazeroso, pacífico para os nossos corações do que estar dentro da vontade de Deus. Assim, aí está a verdadeira alegria. Mas ao mesmo tempo, com todas essas coisas, assim, surge o sofrimento. Assim, é um sofrimento que não vem de dentro de nós, mas é um sofrimento externo, algo que vem contra nós. Assim, e temos que estar preparados para isso. Notem a confiança que o apóstolo Paulo tem nesta soberania que Deus tem sobre toda a história humana. Assim diz o texto, no versículo 25, que por volta da meia-noite, depois de todos estes maltratos, depois de sofrer todas estas coisas, notem a atitude deles. Paulo e Silas oravam e cantavam. Sabem, há algo que determina se eu realmente confio ou não na soberania de Deus. É as orações e o meu louvor. Se eu sou alguém que coloco-me de joelhos quando a situação aperta, quando a situação é difícil, e se eu ainda assim louvo a Deus, porque sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então esta mesma confiança está no coração do apóstolo Paulo. Foi ele mesmo quem escreveu este versículo de Romanos 8, 28. Ele sabe que Deus tem um propósito, que Deus quer fazer alguma coisa com este sofrimento, com esta situação. Senão nada disto teria acontecido. Então ele, com o Silas, propõe-se a orar a Deus. A pedir a Deus que lhes dê força para continuar, a pedir a Deus que lhes dê o gozo de continuar, a pedir a Deus que não permita que a carne, que a nossa fraqueza tome domínio ou controle sobre nós. Assim, e é exatamente o que está a acontecer neste momento. Então eles oram e louvam a Deus, e esta é a nossa primeira grande lição. Assim, seja qual for a situação que esteja a acontecer na minha vida, a demonstração, a realidade de que eu confio na soberania de Deus sobre qualquer situação vem através do tempo em que eu passo a orar e do meu louvor, o meu agradecimento a Deus. Em segundo lugar, a segunda lição que nós aprendemos nesta manhã é que Deus utiliza as situações difíceis para produzir salvação. Notem a partir do versículo 26, não é? Deus faz algo incrível. Eu acredito, isto é muito pessoal, de que se
Paulo e Silas não tivessem orado, não tivessem cantado, se estivessem lá a murmurar, a queixar-se, a lamentar-se da situação, Deus não tinha enviado o tremor da terra. Deus não tinha feito com que as celas se abrissem. E provavelmente Deus não teria produzido naquele dia a salvação deste carcereiro. Mas porque eles oravam, porque eles cantavam, porque eles não deixaram que a situação se abatesse sobre os seus corações, assim, ou abatesse os seus corações, então Deus traz o tremor da terra, Deus abre as celas, Deus contém os presos, Deus impede o carcereiro de tirar a sua própria vida. E Deus usa o apóstolo Paulo para pregar o evangelho a este homem e toda a sua casa. E acredito até mesmo aos presos que estavam naquele lugar. Foi um evento extraordinário, incrível, o que estava para acontecer. E notem, a partir do versículo 27, nós vemos uma genuína salvação, uma genuína conversão. Aquilo que normalmente temos que ver nas pessoas que professam crer no Senhor Jesus Cristo. Não é assim? No versículo 30, o carcereiro pergunta: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Não é aquela pergunta que todos nós queremos ouvir das pessoas. Então o apóstolo Paulo não perde tempo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E então pregaram a palavra de Deus a este homem e à sua família. E naquela mesma noite, diz o texto, começamos a ver então o resultado. Assim, aquilo que aconteceu, assim, como resultado da pregação do Evangelho e a aceitação desse Evangelho. Assim, lavou-lhes os vergões dos açoites. Foi batizado. Levou-os para a sua própria casa. Manifestava grande alegria. Então todas estas coisas são sinais de que a salvação chegou à vida destas pessoas. E é exatamente aquilo que temos que ver nos crentes hoje em dia. Assim, temos que ver que eles rapidamente assim, se identificam com o Senhor Jesus Cristo e são batizados. Temos que ver que rapidamente eles querem fazer algo em prol dos outros, porque aquele que chegou a Jesus entende que deve amar o próximo. Não importa se Paulo e Silas eram prisioneiros. Não importa tudo aquilo que tinha acontecido publicamente com eles. Não importa aquilo que a sociedade de Filipos agora pensava acerca da igreja. Aquele que chega ao Senhor Jesus Cristo olha para o próximo com amor e faz alguma coisa por ele. Então levou os vergões dos açoites. Levou-os para a sua própria casa. É incrível, não é assim? Hoje em dia temos tanta dificuldade em ver pessoas que professam fé e fazem exatamente estas coisas. Assim, mas em último lugar manifestava grande alegria. A alegria é algo que tem que estar presente na vida do crente. O crente não pode ser um triste. O crente não pode ser uma pessoa que está sempre a lamentar, uma pessoa que está sempre a queixar-se da vida, das coisas. Não, o crente é alegre porque ele sabe que Deus é soberano, que nada acontece na sua vida sem que Deus permita, sem que Deus assim queira. Por último, a última lição que queríamos tirar nesta manhã. Temos que zelar pelo testemunho da igreja. A partir do versículo 35 até ao 40, nós vemos que o apóstolo Paulo manifesta ser romano. Não é? E isto causa grande preocupação às pessoas que os prenderam. Assim, e o apóstolo Paulo obriga a que as autoridades, os juízes, o texto chama de pretores, eram dois homens que viessem até à prisão e que eles mesmos assim os soltassem. Estes homens pediram desculpa pelo que aconteceu. E nós começamos a pensar: porquê que Paulo fez isto? Porquê que ele não sofreu o dano? Porquê que ele obrigou as pessoas a fazerem isto? E temos que perceber todo o contexto, tudo aquilo que acabou de acontecer. A igreja tinha sido vista ou tinha sido proclamada pelos homens maus como perturbadores. Assim, a igreja era, vamos dizer assim, os perturbadores da sociedade. A igreja era vista como o lugar onde estão os malfeitores, aqueles que vão para a prisão. E o apóstolo Paulo queria deixar bem claro na cidade de Filipos que foi cometida uma injustiça. Não estava em causa a reputação do apóstolo Paulo, nem da sua equipa missionária, mas da igreja. E por causa disso, então, ele obriga estes juízes a virem, a pedirem desculpa e eles mesmos a soltarem. Tudo isto aconteceu de uma forma pública. Assim como tinha acontecido os maltratos e o mal-entendido em relação a Paulo, a sua equipa missionária e à igreja de Cristo. Então ele faz isto com zelo pelo testemunho da igreja.
E é exatamente isso que devemos fazer. Às vezes estamos mais preocupados com a nossa reputação, com aquilo que os outros pensam acerca de nós, do que realmente com o testemunho da igreja. E temos que zelar por esse testemunho. Lembremos-nos que cada um de nós é parte dessa igreja. Assim, somos chamados o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Somos a sua igreja. Ele é a cabeça da igreja. Assim, então é muito importante assim, a forma como as pessoas veem o corpo de Cristo, como as pessoas veem a esposa de Cristo, a noiva de Cristo. E é exatamente esta a preocupação do apóstolo Paulo. E não há dúvidas, no final do dia, toda a cidade sabia que se tinha cometido uma injustiça para com a igreja. E isto provavelmente abriu ainda as portas para a pregação do Evangelho, para aqueles que estavam perdidos nesta cidade. Então estas são as lições esta manhã, que são muito importantes para a nossa vida, que é importante ter no nosso coração, e que Deus levanta a nossa igreja para ser um testemunho aqui em Miratejo, Laranjeiro, Amora, Cruz de Pau, Corroios, que Deus levanta a nossa igreja para dar um bom testemunho do Evangelho. Que Deus assim o faça. Bom dia.